Olá pessoal, meu nome é Gabriel Antônio Salvador, meu número de inscrição é 512-04-4577 e estou disputando uma vaga para professor de História na cidade de Rio Branco, zona urbana, ok? Bom, meu plano de aula está voltado para alunos da terceira série do ensino médio e assim que eu entrasse em sala, iria apresentar o tema da minha aula do dia e, no primeiro momento, escreveria na lousa os conhecimentos prévios dos alunos, ou seja, teria uma noção do que os alunos sabem ou não sabem a respeito desse período tão importante da história do Brasil. Assim que eles terminarem a exposição dos seus conhecimentos, eu começaria a minha exposição. E aí, gente, não tem como nós falarmos da Revolução de 1930 sem falarmos do que acontecia no Brasil anteriormente. No Brasil, nós temos a proclamação da República acontecendo em 1889. E de 1889 até 1894, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto acabaram estando à frente para consolidar essa transição do Império para a República. Porém, em 1894, as pressões aumentam e Prudente de Moraes é eleito o primeiro presidente civil do nosso país. Prudente de Moraes, pessoal, paulista, cafeicultor, que logo começa a fazer as suas primeiras estratégias. E, nesse período, acabam se formando a famosa República do Café com Leite, ou a República dos Oligarcas, que significa poderes nas mãos de poucos ricos. Então, essa República do Café com Leite, ou República de oligarquias, ela é marcada pelo revezamento entre mineiros e paulistas na presidência da República. Esse objetivo do revezamento entre paulistas e mineiros tinha como objetivo manter os dois principais produtos do nosso país em evidência, no caso o café e o leite, produtos que davam renda a essa elite paulistana e mineira e que por isso era de interesse desses cafeicultores, desses produtores, se manter à frente do poder. Para isso, existia uma prática do voto do cabresto, que era a prática de você induzir pessoas que trabalhassem próximo a você e que dependessem de você, no caso dos cafeicultores ou dos produtores de leite, a votar em presidentes cujo você estava orientando. Então, pessoal, como o voto não era secreto, como o voto ele não era como nos dias de hoje, era muito fácil manipular quem as pessoas iriam votar. Além disso, Minas e São Paulo detinham grande parte dos eleitores brasileiros e com isso combinavam e acabavam apoiando o candidato do seu interesse. Então, de 1894 até 1930, nós temos um revezamento entre mineiros e paulistas na presidência da República. É importante dizer, pessoal, que a nossa força econômica era o café. O Brasil ainda tinha uma pequena industrialização, uma pequena parcela da população morava na cidade, então nós tínhamos ainda predominantemente uma classe rural, um número de pessoas na zona rural maior que na cidade. Então era fácil para esses coronéis controlar essas pessoas que estavam próximas a ele, fazendo-os votar naqueles que os coronéis tinham pretensão de eleger. Sendo assim, pessoal, mineiros e paulistas estavam muito bem, até que o Washington Luiz, como diz a Lilian Schwartz, ele acaba quebrando a alternância entre paulistas e mineiros. Olha lá, ele acaba indicando Júlio Prestes e deixa o candidato Antônio Carlos de Minas excluído da participação. Os mineiros, como bons praticantes de política, ficam quietos no primeiro momento e vão buscar alternativas.
E essa alternativa, gente, é a formação da Aliança Liberal. Aliança Liberal formada entre Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, João Pessoa, da Paraíba, e o próprio Antônio Carlos, representando Minas Gerais. Entram na disputa da presidência contra o candidato de Washington Luiz, no caso Júlio Prestes, e perdem essas eleições. Perdem essas eleições, mas não significa que acabam se contentando com isso. E aí, gente, nós temos o quê? Alguns outros fatores que contribuem para essa situação. Bom, antes de continuar, é preciso mostrar a vocês uma figura aqui que simboliza a política do café com leite. Nós temos um revezamento entre paulistas e mineiros no poder e todos os outros estados excluídos, marginalizados dessas decisões. Gente, o Amazonas tinha o látex, a região da Bahia tinha o algodão, o tabaco, e todas essas elites estavam, de certa forma, se sentindo frustradas e marginalizadas porque os seus produtos não eram atendidos, assim como o café. Então, isso gerava um incômodo nas outras elites por não estarem participando da presidência da República. O que esses outros estados eles acabam fazendo? Apoiando essa aliança liberal, e aí, gente, acontece o quê? Acontece a deposição de Washington Luiz e o Júlio Prestes nem chegou a assumir. Por que isso acontece? Porque, olha só esse mapa aqui. Todos os estados, com exceção do Acre, que ainda não era Brasil, nós temos o quê? O vencimento. Ou seja, os paulistas venceram. Porém, pessoal, essas eleições eram fraudulentas. Para vocês terem uma ideia, quando forem conferir, tinha até gente de pessoa morta votando em Júlio Prestes. Então acontece o quê? Uma movimentação contra os paulistas, e aí uma marcha que passa a ser organizada em todo o Brasil e uma pressão para que esses paulistas acabem deixando o poder. E acontece. E é claro, gente, que nós precisamos evidenciar o assassinato do João Pessoa devido a situações passionais, mas que serviu de motivo para inflamar ainda mais essa movimentação dos estados brasileiros contra os paulistas. E aí, pessoal, quando o exército depõe Washington Luiz, Júlio Prestes do poder, acabam abrindo espaço para que Getúlio Vargas assuma e, como vocês podem perceber aqui nessa imagem, é muito cortejada, é muito festejada a sua colocação à frente da República, à frente da presidência da República. Pessoal, essa ascensão de Vargas simbolizava mudança, simbolizava o fim da exclusividade da zona rural e o começo da organização das pessoas que estavam morando na cidade. E Vargas foi muito habilidoso, porque ele não rompeu fortemente com a elite do café, ele aproveitou-se dessa economia da cafeicultura e foi diversificando investimentos, diversificando pequenas manufaturas dentro das cidades. Então Vargas, ele tem exatamente essa função de modernizar não só a economia, mas também o próprio desenvolvimento do Brasil. O projeto era uma inovação no Brasil. Então nós temos o quê? Vargas ganhando auxílio e tendo essa liberdade para, no primeiro momento, fechar órgãos públicos, não realizar eleições, colocar interventores nos estados para seguir os seus comandos. Então Vargas, pessoal, no primeiro momento, ele acaba rompendo em 1930 com essa política do café com leite que já estava aí 20 e tantos anos em uso no Brasil. Então a importância da Revolução de 30 é exatamente que ela acaba com um ciclo do café com leite e passa a olhar para outras economias que também aconteciam no nosso país. E aí, gente, Getúlio Vargas, ele passa do governo provisório para o governo constitucional.
É importante dizer que durante o governo provisório, ele colocou um código eleitoral, permitindo o voto das mulheres, permitindo o voto secreto, para diminuir todas essas, todas essas coisas que estavam, né, impedindo uma política mais séria no Brasil. Então ele passa a fazer o que, gente? Ele passa a, ele passa a, de certa forma, acreditar que ele é o único que conseguirá tirar o país desse modelo cafeicultor para um país industrializado. É importante ressaltar que a Primeira Guerra havia acontecido e que outros países, como os Estados Unidos, tinham se lançado à industrialização. Então, para Vargas, isso era uma forma dele acreditar que o Brasil também poderia. Então, nós temos o que, pessoal? Vargas, em 1937, implantando uma ditadura. Como é que foi essa passagem para a ditadura? De 1930 a 1934, ele organizou, ele acalmou os cafeicultores, ele deu alento para as camadas da população urbana. Quando chega em 1934, ele é eleito presidente. Ele entra com força, ou seja, ele entra respaldado em leis, respaldado em direitos. Mas, pessoal, vai chegando em 1937, novas eleições têm que ser convocadas. E Vargas não tinha feito ainda todas as mudanças no qual ele queria. Então, através do plano COI, que foi um plano bolado pelos militares, ele inventou uma tentativa de golpe comunista no Brasil, como já havia acontecido em 1935, no qual ele liquidou. Porém, em 1937, ele utilizou essa informação para implantar um estado de sítio, ou seja, fecha tudo novamente, depõe tudo novamente, e aí, através de um órgão de propaganda e imprensa que ele cria, o Ministério de Propaganda e Imprensa, o departamento, ele acaba se colocando como uma forma muito personalista, como o grande líder brasileiro, como aquele presidente que vai fazer os avanços dos trabalhadores, que vai fazer o avanço na juventude. E para isso, pessoal, um exemplo aqui, né, do que ele fazia com os opositores. Ou seja, o Graciliano Ramos, né, ficou alguns anos preso, exatamente por ser opositor desse autoritarismo que o Vargas passa a desenvolver durante o Estado Novo. Então, gente, o Vargas, ele num primeiro momento, por que ele faz uma nova Constituição chamada Polaca, né, em 1937, que dá autonomia para ele? Por quê? O que ele está querendo fazer nesse momento da história? Organizar os trabalhadores, organizar os sindicatos, ou seja, pegar aquela população brasileira que era acostumado ao trabalho no campo e educar esses trabalhadores para a cidade. Por isso o Ministério da Educação, por isso o Ministério do Trabalho, ou seja, vamos ensinar esses operários que tem hora para entrar, tem hora para sair, tem hora de almoço, eles têm que ter uma agilidade para que a produção não pare, porque até então o que acontecia? Greve. Nesse período era greve atrás de greve. Por quê, gente? Porque nós temos falta de relação entre patrão e operário. E o Vargas, com seu sindicato, vai fazer exatamente essa ligação. E aí, gente, o que acontece, né? Segunda Guerra Mundial, uma incoerência. Por quê? Nós aqui apoiando os Estados Unidos com a democracia, por outro lado, agindo como uma ditadura nazifascista, ou seja, nos mesmos modelos, ou pelo menos parecido. Então, o próprio exército brasileiro acha que isso é uma incoerência e acabam, né, com esse Estado Novo, em 1945, tiram Getúlio Vargas, houve pressão, né, dos trabalhadores, o queremismo e tudo mais, mas Getúlio Vargas é retirado e aí novas eleições são proferidas e Getúlio Vargas volta novamente, mas aí já é uma outra história. Tá bom, gente? Valeu!